Vamos conversar hoje sobre duas coisas que são importantes. Você se lembra do Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje está lá no capítulo 6 de Lucas e se refere às bem-aventuranças. Está lembrado? Lucas faz um resumo do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, é resumido em Lucas, no capítulo 6. Lucas faz uma condensação do Evangelho de Mateus, mas em síntese são as mesmas verdades. Então tem dois aspectos. No fundo, uma coisa vai somar com a outra. O que nós conversávamos sobre o que Deus quer de nós, o que a igreja muitas vezes faz de nós. E Jesus nos chamando, porque muitas vezes não dá para colocar na cabeça das pessoas a palavra pobre, a palavra rico no Evangelho. Porque há uma confusão em que existe bem-aventuranças e existem as maldições. Nas bem-aventuranças tem parte que são bem-aventuranças e tem parte que são maldições. Ai de vós, ricos que agora riem, porque vão chorar. Não é? Então, vocês veem que da mesma forma que nos chama, nos afasta também. Quem é rico, neste caso que está sendo afastado, quem é pobre, neste caso que está sendo chamado. Então é bom a gente entender para que a gente não faça confusão. É como se nós não pudéssemos ser ricos, ou como se nós não pudéssemos ter coisas, como se nós fôssemos amaldiçoados, porque fizemos algumas coisas que nos renderam lucro. Então, como você tem lucro, você está fora do chamado de Deus. Não é verdade. A gente precisa entender isso. E o outro aspecto é o aspecto do que é, na verdade, que o Senhor quer de nós. O que é que Ele espera de cada um de nós. Então, vamos começar por esse lado. Tem um aspecto muito interessante. Grupo de oração. Entra, meu amorzinho. Nossa, isso aqui deu homem. Entra aí. Tem uma parte muito importante que eu vou me referir a vocês. Pegue em Atos dos Apóstolos. Depois nós vamos voltar para Lucas. Atos dos Apóstolos. Ele senta aqui, ó. Meu pai senta aqui. Pai, ele senta aqui, ó. Pegue o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, página 1420. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, página 1420. Quem tem a Bíblia, da Ave Maria. Atos dos Apóstolos. Amém? Nossa, Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra.
Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideravelmente o número dos discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderia à fé. Okay. Vamos pegar alguns pontos que são importantes. Os gregos começaram a aderir ao Cristo. Começaram a aderir ao Evangelho. Os apóstolos começaram a não ter mais controle com relação ao número de pessoas. Então, as viúvas gregas não tinham a mesma atenção das viúvas dos hebreus. E começaram a reclamar. E nós aqui? Aí, os apóstolos disseram assim, olha, o negócio é o seguinte, vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e vamos colocá-los para tomarem conta da administração. E nós, apóstolos, vamos cuidar da oração e do ministério da palavra. O fazejamento fica com eles. E nós vamos cuidar daquilo que é fundamental. Okay. Olhando, eu não vi hora nenhuma dizendo, já andei, que as viúvas foram bem atendidas. Não há nenhum relato de dizer assim, depois da escolha dos diáconos, o negócio ficou às 1000 maravilhas. Não tem. Mas tem coisas que são importantes. Qual foi o primeiro mártir? Estevão. Quem era Estevão? Diácono. Mas não era para ele cuidar da viúva? O que ele estava fazendo lá? Se ele estivesse cuidando da viúva, ele não seria mártir. Então, peraí, então o negócio... Ei, Estevão, você não cuidou das viúvas, você ficou fazendo outra coisa. Filipe. Pega aí o que Filipe fazia. Pega aí o diácono Filipe na Samaria, no capítulo 8, versículo 4. Página 1422. Acharam? Capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. O diácono Filipe na Samaria. Lê para mim. Leia. Os que se haviam dispersado iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Assim, Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando unanimamente e presenciando os prodígios que fazia, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Mas aonde estava dizendo a obrigação dele não era cuidar das viúvas? E, no entanto, ele era sinal, prodígios e milagres. Não tem nenhum que ficou na área administrativa. E, de repente, o chamado de Deus para a vida deles é um. O que nós queremos fazer da vida do outro, será que faz ou está inserido nos planos de Deus?
Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo e multipliquemos o reino. Está claro? Porque se tivermos cheios do Espírito Santo, seremos sinais, prodígios e milagres. Muito mais do que cuidar de viúva. Nós podemos até cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, cuidar dos desvalidos, dos desprotegidos, dos sem-tetos, dos leprosos, dos cegos, dos coxos. Tudo bem. Mas tudo isso faz parte do nosso trabalho. Se estivermos cheios do Espírito Santo. Caso contrário, eu não vou dar nada para ninguém, porque eu não tenho nada. Ninguém dá aquilo que não tem. Se eu tenho Deus dentro de mim e sou cheio do Espírito Santo, eu posso dar o que Pedro deu para aquele coxo na porta do templo. Nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então nós somos chamados não para fazermos o reino deste mundo acontecer. Ele não precisa de nós, ele já acontece. Nós precisamos fazer o reino de Deus acontecer no meio nosso. Nós somos chamados para multiplicar o reino de Deus, que é contrário ao que nós fazemos diariamente. Nós emprestamos com usura, nós queremos lucro, nós queremos juros e reclamamos quando ele é baixo. Nós não queremos repartir nada. Nós não vestimos os maltrapilhos. Aquilo que nós damos é boneca sem cabeça, é roupa rasgada, sapato furado, porque a gente dá o que não presta. E nós não tiramos a nossa túnica para dar aquilo que temos de melhor. Então voltamos para bem-aventuranças, para as bem-aventuranças, que é exatamente o Evangelho de hoje. Então nós somos chamados para sermos espirituais e não carnais, que foi o tema que nós conversamos na quarta-feira passada. Se nós olharmos então a reunião dos discípulos, quando dentre eles escolheram 7, mas qual era o pré-requisito? Que fossem anciãos, santos e cheios do Espírito Santo. E eles não se limitaram a cuidar das viúvas, muito pelo contrário. Eles foram realmente os multiplicadores também do reino de Deus. Quando Estevão morreu, ele teve a antevisão da glória. E ele repetiu as mesmas palavras de Jesus: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele morreu na glória. Quem era Estevão? Não era o cuidador de viúvas, ele era muito mais do que isso. Quem era Filipe, que arrasava Samaria com sinais, prodígios e milagres? Ele não era alguém que iria cuidar e administrar o templo. Não, ele era realmente um multiplicador do reino. Então, muitas vezes, nós somos levados ao trabalho braçal. Nós somos levados a fazer templos de pedra. Muitas vezes nós somos levados a fazer catedrais maravilhosas. Mas a nossa catedral a gente não faz. Que é o templo nosso. Nós somos templos vivos do Espírito Santo. Nós somos capazes de fazer uma igreja para 10.000 pessoas. Mas Jesus não cabe dentro do nosso coração. Uma só pessoa, que é Jesus, não entra. E eu trabalhei para fazer algo para 10.000. Eu fico olhando os templos da Europa, são pontos turísticos. Mas não são pontos de oração. Vazio, né? A gente deturpa as coisas. Eu não entro para ver Jesus presente, eu entro para ver os castiçais, os vitrôs, o granito, o mármore,
as imagens. Ah, mas onde está Jesus? Onde está a multiplicação do reino? Então, esta preocupação é que nós temos que levar para dentro de casa hoje e perguntar: que trabalho nós estamos fazendo? E se esse trabalho que estamos fazendo é o que Deus quer de nós? Essa é a primeira e talvez a mais preocupante das perguntas que devemos fazer para nós mesmos. O que eu faço é o que Deus gostaria que eu fizesse? Quem eu sou para Jesus? Ele me conhece? Então, eu queria que vocês abrissem Lucas capítulo 6. Que é exatamente o evangelho de hoje. Capítulo 6, versículo 20. Amém? Quem tem a Bíblia da Ave Maria, página 1354. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Agora vem. Ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Então hoje, este é o Evangelho. Mas eu vou continuar, porque não tem sentido eu parar aí. Então nós vamos continuar. Digo-vos a vós que me ouvis. Então ele está dizendo para nós, né? Que estamos ouvindo. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos amam, aos que vos odeiam. Desculpe, vou repetir. Digo-vos a vós que me ouvis. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Se amais o que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem o bem, que recompensa merecereis? Pois mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Então, se nós olharmos o que está escrito aí, a gente fica imaginando. Vamos entender.
O que Jesus está pedindo para nós hoje? O que Ele quer de nós agora? Aí você diz assim, isso é missão impossível. Missão impossível. Não é isso? Se a gente começa a verificar que é tudo que nós não fazemos ou tudo que fazemos mal feito. Podemos até fazer parte, mas não fazemos total. A radicalidade do chamado de Jesus nos espanta e muitas vezes nos assusta. E a gente finge que isto não é para nós. Ou entra por aqui, sai por aqui, entra por um ouvido, sai por outro, porque nós não queremos assumir as responsabilidades do chamado. É muito mais fácil darmos uma de ignorante do que sendo conhecedores e não fazer. Porque aquele que sabe e não faz, peca. E se nós sabemos e não fazemos, somos pecadores. Aí começa o nosso chamado. Amai os vossos inimigos. Gente, dentro de casa, a gente quebra o pau com o marido, com a esposa, com os filhos. E o marido não é inimigo, nem os filhos são inimigos. E, no entanto, passa meses sem um conversar com o outro. Não são inimigos, muitas vezes chamados a serem uma só carne, um agride o outro. Agride moralmente e agride fisicamente. E nós somos chamados a amar nossos inimigos. Nós somos chamados a dar a outra face. Vocês entenderam como é que é complicado? Vocês entenderam como a nossa responsabilidade é muito grande? Se nós começarmos a ler e reler, Mateus leva 3 capítulos, os 5, os 6 e os 7. E ele vai ao detalhe dizendo tudo que Lucas resumiu aqui. Mas o resumo de Lucas já dá uma cacetada em nós. Nós ficamos olhando e dizendo assim, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Esse chamado para nós não é um chamado de brincadeira, não é um faz de conta, mas é um encontro com Jesus que permite que o homem carnal seja sobrepujado, ou seja, seja vencido pelo homem espiritual. É nele que a gente consegue. Ele diz para nós, lembra? Coragem. Coragem. Eu venci o mundo. Então, é nele que nós vamos poder ter força para perdoar o inimigo. Caso contrário, não vamos conseguir. Gente, nós guardamos dentro do nosso coração tantas coisas, e essas coisas dentro do nosso coração remoem, e a gente pensa que a coisa cicatrizou, de repente abre, jorra sangue para tudo quanto é lado, aquela ferida antiga abre de uma forma tão violenta, e a gente consegue machucar o outro com coisas que aconteceram há 20 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, e você não perdoa. Você não faz do seu coração o coração de Jesus. Se nós olharmos o que Ele nos pede, na nossa carne, no nosso jeito, na nossa cultura, na forma como nós somos educados, nós somos agressores, vingativos, calculistas, assassinos. Porque a gente pensa que assassinar é dar um tiro, dar facada,
enforcar, decapitar. Assassinar é quando você mata o irmão espiritualmente. E você assassina o irmão de uma forma mais cruel. Você pode se arrepender. Você pode pedir perdão pelos seus pecados. Mas o irmão que você levou a pecar, você não pode fazer nada. É ele que tem que fazer. E será que ele vai fazer? Será que ele quer ser perdoado? Será que ele quer sair da vida que você jogou? Você joga ele numa vida desgraçada. E ele gosta da vida desgraçada. Você sai da vida e ele fica. Mas você vai dar conta dele. Porque foi você que colocou ele lá. E como é que você fica? Você não foi sentinela, você não tocou a corneta, o clarim, não tocou. Você dormiu. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que fazemos. Você pode escolher, vamos deixar claro, você pode escolher o que você quer. Isso você pode. Mas as consequências, você não pode. As consequências virão independente das suas escolhas. Porque é o outro que vai responder. E você não sabe e nem administra o outro. Você administra mal e porcamente você. Mas o outro você não sabe que resposta ele vai dar. Daí a necessidade de nós estarmos vigilantes. Daí a necessidade de nós começarmos a fazer o exercício. Qual é o exercício? O exercício, Paulo vai se referir lá aos Gálatas, lembra? Os frutos da carne, lembra os frutos do Espírito? Lá em Gálatas 5,19, frutos da carne. Gálatas 5,22 são os frutos do Espírito. Ok, vai lá. Você lembra, carta aos Coríntios, no capítulo 13 dos Coríntios, que vai falar do amor? O amor não busca seus próprios interesses, não é escandaloso, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. Aí você diz, meu Deus, eu não faço nada disso. E este Evangelho nada mais é do que a base de nós sermos Jesus para o outro. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele entregou o Espírito dele ao Pai porque a missão dele havia sido cumprida. Qual foi a missão dele? A missão dele foi resgatar todos nós para que nós pudéssemos alcançar o Pai, né? O Pai. Porque ninguém vai ao Pai se não passa por ele. E Jesus é a ponte, o caminho. No momento em que ele entrega o Espírito, ele nos sela com o Pai. Ele é o caminho. E ele morreu pelos meus pecados, pelos pecados de cada um de nós. Então as bem-aventuranças nada mais são do que uma regra de vida. Você quer ser de Jesus? Aí você diz, claro que eu quero. Não foi essa a pergunta que foi feita em Lucas, no capítulo 9, versículo 23? Foi. Querem ser meus discípulos? A gente levanta a mão, não levanta? Eu quero, Senhor, eu quero. E levantamos as duas mãos. Todos nós queremos ser discípulos de Jesus. Aí ele diz assim, então vem e segue-me. E para seguir-me, tem regras. Ah, qual é a regra para seguir o Senhor? A regra para seguir é renunciar a você mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Então a luta nossa não é com o outro. A luta é conosco mesmo. E as bem-aventuranças nada mais são do que briga conosco mesmo. Dar a outra face. Com quem que eu estou brigando?
comigo que não dou. Eu não estou brigando aquele que me bateu. Eu estou brigando comigo que apanhei e quero vingar. Eu que apanhei, que estou machucado, devo dar a outra face. E eu não dou, muito pelo contrário. Eu vou me munir de armas capazes de revidar o que o outro me fez com coisas piores. E aí eu digo, com aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Lembra desse ditado? E o Senhor diz, não, é a outra face. Você não tem que ferir o outro. Mas não é assim que nós fazemos. Ou é? Não é verdade? Não é. Então, olha o chamado. Olha o nosso chamado. O nosso chamado não é um chamado qualquer. Nós não podemos ser cristãos light ou cristãos diet. A palavra da moda, não é? Light, diet. Nós temos que ser autênticos. Nós temos que ser cristãos vitaminados, fortes, sérios. E, no entanto, não somos. E isto não é demérito para nenhum de nós. Não é demérito. E não é para que nós tenhamos medo. Mas é um chamado de encorajamento, de encorajamento. Todos os chamados, todos, sem exceção, a servir o reino, todos os escolhidos de Deus, nunca foram aqueles que estavam preparados. Sempre foram escolhidos os fracos e o Senhor os preparou. Vamos citar exemplo? Podemos citar. Gedeão. O Senhor chega para ele, venha, você vai lutar. Eu, Senhor? Eu sou o último na minha casa, fraco. O Senhor vai, é você que eu quero. Você não vai lutar com as suas forças, você vai lutar com a minha. Foi eu que te chamei. Então trata de me obedecer. E você vai fazer o que eu quero. E pode deixar que eu vou fazer de você vencedor. Gedeão. Se nós pegarmos lá em Juízes, no capítulo 7, está lá a história do chamado de Gedeão. Davi. Quem era Davi que matou o gigante Golias? Não era um pastorzinho, loiro, olhos azuis, delicado? Tanto é que era delicado que nem na casa do pai estava. E o pai, hora nenhuma, lembrou dele que estava lá pastoreando. Chamou os irmãos de Davi, todos fortes, guerreiros, cheios de armaduras, musculosos. Mas o Senhor disse, não quero nenhum deles. Não vão sentar ninguém na mesa até que estejam todos os seus filhos aqui. Está faltando algum? Tem um loirinho lá no campo, vai buscar ele. Chegou, o Senhor disse, é esse. Eliseu deve ter dito assim, pelo amor de Deus, meu Deus não sabe escolher mesmo. Aquele fortão lá. Aí qual é o termo da Bíblia? Está dizendo, Deus não vê a face, Deus enxerga, Deus vê os corações. E Davi foi proclamado rei. Rei. Proclamado rei. E eu falei, Eliseu, né? Desculpe, não foi, estou enganado, é Samuel. Então a gente vai trocar os profetas aí, né? É o profeta Samuel que unge Davi. E Davi foi sagrado rei. Naquele momento, aquele jovenzinho, loiro de olhos azuis, fraquinho, é rei. Rei de Israel. E qual foi o presente dele? O que ele ganhou ao ser coroado rei? Coroado não, porque ele não foi coroado. O que ele ganhou por ser nomeado rei? Porque já existia um rei em Israel.
E ele é declarado rei sem que o outro tenha sido deposto. E ele não assume seu reinado até que o outro saia. Olha, fantástico. É uma história linda para depois a gente um dia meditarmos também. Então, ele, uma vez rei, ele recebe dinheiro, riqueza, gente para servi-lo? Não. Sabe qual o presente que ele ganhou? O gigante Golias. Esse foi o presente dele. Chamado para trabalhar no reino, e o presente dele é lutar contra o gigante Golias. O fortão, ele o menininho, não aguentava nem o peso da espada. Tentaram colocar uma armadura nele, quando colocaram a armadura dele, ele não conseguia andar. O peso da armadura era tão grande que ele não dava um passo. Ele, ó, tira isso aqui de mim que eu não estou aguentando, aquele peso. E foi assim mesmo. E ele tirou toda aquela armadura, armou-se com pedrinhas, funda, e disse para o gigante Golias: o Senhor hoje entregou você para mim. Você é meu. Olha. Então, nós não somos chamados a sermos de Jesus, a proclamar o reino, a multiplicar o reino, porque somos fortes. Não é isso. É muita pretensão, não é, Beto? Você ser chamado porque você é o Beto. Não é pretensão demais, nossa? Né, Malaquias? Um homem da terra boa lá, né? O bom Jesus da terra boa, chamado a proclamar o reino, porque você é forte. É isso? Aí a gente descobre que não. Nós somos chamados porque na fraqueza é que se manifesta a fortaleza dele. É através do nosso íntimo, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, é que ele pode ser Deus. Nós não deixamos Deus ser Deus. Nós queremos ser Deus. O dia inteiro nós somos Deus na nossa vida. A gente não deixa ele ser Deus. A gente decide, tridecide, quadridecide, agride, grita, chora, compra, vende. Hora nenhuma ele entra. Ele não está em lugar nenhum. Quando as coisas não dão certo, a gente lembra dele. Quando as coisas vão mal, a gente fala: acho que eu tenho um Deus. E é o famoso supermercado. É o pega e paga. Eu vou buscar a hora que eu quero. Se eu não quero, ele fica na prateleira. Não deve ser a forma de nós sermos multiplicadores do reino assim. Eu não posso ver Jesus por conveniência. E nem posso ver Jesus pelas minhas aparências. São coisas que nós temos que trabalhar em nós. E o chamado nosso, vou repetir, é vencermos a nós mesmos. Eu estava... até escrevi umas coisinhas aqui para vocês. Diz assim: eu não consigo amar os meus inimigos. Eu também não consigo fazer bem aos que me odeiam. Eu não consigo abençoar os que me maldizem, nem orar para os que me injuriam. Não me lembro de ter dado a outra face nenhuma vez na minha vida. Dar sem exigir nada em troca, também nunca me lembro de ter feito isso. Então, que recompensa eu quero ganhar? Talvez não seja merecedor de nada. Ser misericordioso, não julgar, perdoar, dar. Tudo isso me leva a uma única verdade. Não devo mudar o outro. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu tenho que sair de lagarta para borboleta. Sair de um ser rastejante
para um ser alado. Buscar as alturas. Porque enquanto eu estiver na terra rastejando, meu coração não está em Deus. Não é de Deus. Então, isto para nós tem que ser verdade. Eu não consigo nada disso no estalar de dedos. Não consigo. Nem se cair um raio na minha cabeça. Eu não consigo. Tudo isto é simplesmente dia após dia, segundo após segundo. É um apostolado de conversão aonde Jesus é o Senhor das minhas ações. Onde eu coloco a minha vida nas mãos dele. Onde ele é realmente Senhor. Caso contrário, quem é meu Senhor? Quem? O mundo? O demônio? Eu mesmo? Que são as três forças que batalham em mim. O demônio, o mundo e sou eu. E qual é a mais forte? É o demônio? Não. É o mundo? Não. A força mais forte que me leva para longe de Deus sou eu mesmo. Porque o pecado não é o que vem para mim. O pecado é o que sai de mim. Então eu sou uma fábrica de multiplicar pecados. E não deveria ser. Eu deveria ser um amortecedor e não um multiplicador. Aquilo que eu deveria receber deveria ser filtrado, amortecido, e o que saísse da minha boca, saísse palavras de Deus. Eu deveria ser boca de Deus. Falar das coisas que é dele, não das coisas que são minhas. Aí eu não gritaria. Eu não agrediria. Eu não julgaria. Então são coisas que nós temos que adquirir. Não são coisas que nascemos. São coisas que nós temos, no exercício da nossa vida, sermos vencedores. Amém? Amém. Não é para ficar triste, não, estou dizendo, né? E nem desanimado. Porque o chamado para nós é muito sério. É que nós vamos levando a vida como se ele não fosse sério. Como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo para, no momento oportuno, nós sermos de Jesus. E esse momento oportuno pode não acontecer. E nós podemos não ter chance. Eu fico preocupado, muitas vezes, eu me vejo falando, às vezes eu falo para a Fernanda, igual hoje, eu vou dar uma encostadinha aqui, eu vou tirar um cochilo. Ela falou, faz isso aí mesmo. Quantas horas são? Ela falou, falta aqui, 15 para 1. Ah, falei, então eu vou ter alguns 20 minutos, então eu vou me refazer. Acordei 2h30. Nós não somos o Senhor do sono. E o sono é como se nós saíssemos de nós mesmos. E o sono é o nada, porque nós estamos alienados. Não é verdade? Nós somos alienados. Então, o que eu comparo o sono? O sono é como se nós partíssemos e não soubéssemos quando deveríamos voltar. E aí a gente pergunta, você que partiu, está preparado para a viagem? Aí você diz, poxa vida do céu, não vou dormir mais. Né? Não vou dormir mais. Não é verdade? Então, essas coisas todas nós temos que começar a raciocinar e trazer para dentro de nós. E
Então vamos pedir hoje uma coisa importante. Não é que nós saiamos daqui santos e que saiamos daqui cheios de tudo aquilo que gostaríamos de ter, ou que o Senhor gostaria que nós fôssemos, mas pelo menos com o propósito de nós nos abastecermos sempre nele, com o propósito de nós sermos melhores, com o propósito de nós abrirmos os nossos corações para que ele venha fazer morada. Porque não é que ele não vem, claro que ele vem, mas quanto tempo ele fica? E a gente descobre que eu trago ele para dentro de mim, ele começa a gostar e põe ele para fora. Né? Ele não nem tem tempo de aquecer aquela cadeira, já metei um chute, já mandei ele para lá, sai daqui. Não. Porque nós fazemos isso de uma forma tão natural, porque é a natureza humana. E nós não colocamos o espiritual na frente do carnal, muito pelo contrário. Hoje quebrou o braço do meu filho. Epa, tá querendo que eu seja o braço do senhor também? Pelo amor de Deus. Quebrou o seu braço? Tem um frade. Quebrou. Frade Nossa Senhora. confessor das freiras Sei. femininas. Ele casa sempre na fábrica. Aí esse dia nós precisamos rezar. Eu falei, você reza o dia inteiro, cara. Está trabalhando aí, é isso. Está rezando. Você está rezando. Os seus empregados estão tudo rezando. Muito mais que as carmelitas que eu dou confissão para elas. As carmelitas não tem problema, você tem. Quando trabalha bem, né? Ele, olha, é o trabalho, vamos dizer, com respeito, né? Você está orando num trabalho que você respeita o próximo, respeita as pessoas. O trabalho enobrece o homem. Enobrece o homem, é uma trabalho bênção, né? São coisas que a gente tem que colocar, é o seguinte, é sentido naquilo que fazemos. Não é a sentido da oração, né, Jacques? Também, mas é a sua vida, Você né? pode fazer do trabalho sua oração. Né? O que é o trabalho? O que é fazer do seu trabalho a sua oração? É você ser justo no salário, justo na hora do descanso, justo. Então, todas as vezes em que você olhar o seu semelhante com os olhos de Jesus, que é a oração melhor, é a mãe olhando os seus filhos, é os filhos olhando a mamãe. Vocês não ficam emocionados quando vocês veem uma criança largada no colo do pai? Ela está toda mole, que sono profundo, o pai carregando. Que coisa mais linda do que esta? É uma criança que se abandona no colo do pai, que se abandona no colo da mãe, porque ali tem uma segurança total. Ela confia totalmente. Ela desmonta. Porque o pai está lá, a mãe está lá. É assim que nós temos que fazer em Deus. Nós temos que desmontar em Deus. Nós temos que realmente deixar que Ele nos carregue. Mas não fica com o olho arregalado, olhando, será que eu vou cair, não vou cair, que não sei o que. Não. É igual a criança. Deixa, gente, eu acho lindo. Tenho umas passagens que você olha na rua, você fala, meu Deus do céu, no meio daquela confusão, daquele buzinar de carros, aquele tráfego, ônibus passando, o pai preocupado com o carro que vem, com o carro que vai, e atravessando a rua, a criança não está nem aí, ela está adormecida no colo do pai, porque o pai vai vencer todos os perigos, o pai vai protegê-la. Assim nós temos que ser no colo do pai. Quando eu fui num encontro em 2008, eu fui no Encontro Nacional da Juventude da Renovação em Belo Horizonte. Tinha mais de 5.000 jovens do Brasil inteiro, até do mundo, né? Tinha até pessoal da Argentina, de alguns países. E nesse encontro teve um padre que ele era da África. Eu não lembro exatamente que país que ele era. E aí ele pegou uma menina no meio da multidão para fazer uma dinâmica, né, do ato de se entregar e de confiar em Jesus, né. E aí ele vendou a menina, Daniele, o nome dela.
vendou a menina e amarrou os braços dela para trás. E ele falava assim, Daniele, você confia em mim? E ela falava, confio, Jesus. E aí ele ia falando, Daniela, você confia em mim? E ela falando, eu confio em Jesus. E aí pegaram essas mesas de bar de plástico, colocaram 3. E ela vendada, com a mão amarrada, fizeram ela subir na mesa. E o padre ia levando ela pela mão. E perguntava, Daniele, você confia em mim? E ela falava, eu confio em Jesus. E aí no último passo, que era na mesa, tinham 6 seguranças. Com os braços assim, para ela poder se jogar. E aí, no último passo, aí ele fala, Daniele, você realmente confia em mim? Ela falou, sim, Jesus, eu confio em você. Então se joga. Ela se jogou. Acho que a experiência dela ali, que ela não sabia o que estava acontecendo. Mas assim, a hora que eu olhei ao redor, todo mundo envolvido naquela dinâmica, acho que o Espírito Santo pegou todo mundo de uma forma, inclusive eu, que tem vídeos no YouTube, parece eu chorando, uma louca lá. Sim, eu confio em vocês, Jesus, pra gente se abandonar mesmo. No ato dela, de olho vendado, se jogar. Sabe Deus o que vai acontecer, mas tinha gente ali pra segurar ela. Acho que é mais ou menos isso, né? O Flores, no livro dele, dá mais ou menos o exemplo do alpinista, né? O alpinista é mais ou menos essa história de se jogar, de se lançar no nada, sabendo que Deus está esperando. Mas a verdade é essa mesmo. Vitória, se nós não nos colocarmos como crianças esbodegadas no braço do Pai, relaxadas, e deixar que o Pai nos acolha, nos envolva, nós seremos sempre preocupados. Nós estaremos sempre alertas. O Rubem Alves falava, né? Eu gosto mais dos livros dele, ele faleceu esse ano, né? Ele falava, meu Deus, me cura de ser grande. É isso mesmo. Né? E porque Deus nunca buscou os grandes, mas fez dos pequenos grandes. Essa é coisa fantástica. Então vamos fechar nossos olhos e pedir exatamente que Deus venha tirar toda a grandeza que nós podemos ter. Toda essa preocupação com negócios, com dinheiro, com dívidas, preocupação com relacionamentos, preocupação com a dureza do nosso coração, aonde nós não sabemos perdoar, não damos a outra face, somos primeiros a julgar o outro. Senhor, permita-me hoje, mais do que nunca, nunca mesmo, Senhor. Eu conheço bem os meus inimigos, aqueles que me maltrataram, que ainda me maltratam hoje, aqueles que transformaram a minha vida num inferno, aqueles que fizeram com que meu coração sangrasse. Eu quero hoje, mais do que nunca, colocar, Senhor, este meu inimigo, que a partir deste momento, meu amigo, debaixo de sua cruz, que teu sangue justo e redentor venha sobre ele e sobre mim. Eu quero amar o meu inimigo agora. Eu quero deixá-lo livre, Senhor. Eu não quero desejar mal para ele. Não quero nutrir em mim nenhum sentimento de vingança. Dá-me a graça, Senhor, de poder amá-lo, rezar por ele. Senhor, venha em socorro ao meu homem carnal, que o espiritual prevaleça, que eu possa ouvir a sua voz, não a voz do mundo, nem a voz do demônio, nem a voz de mim mesmo, mas a sua voz, Senhor.
abra meus ouvidos para que eu possa abrir a minha boca e falar daquilo que o Senhor encheu o meu coração. Eu quero abençoar, Senhor, com minhas mãos, na força do Teu nome, aqueles que me amaldiçoam. Eu quero abençoar todos eles. Aqueles que rogaram pragas sobre mim, que fizeram trabalhos, que falam mal de mim, eu quero abençoá-los agora, neste momento, pelo Teu nome, Jesus, que tem poder, pelo Teu sangue derramado, por intercessão de Sua Mãe, Maria Santíssima. Na força do Teu nome, quero abençoar todos estes meus inimigos, que agora, mais uma vez, chamo de amigos. Acolha-os, Senhor. Ensina-me, Senhor, a rezar e a abençoar para aqueles que me injuriaram. Dai-me a graça, Senhor, hoje, de ter a força e a coragem de dar a outra face. Que eu possa, Senhor, ser desprendido de mim mesmo. E que eu possa ir de encontro ao outro sem exigir nada. Dai-me a graça de ser hoje misericordioso. Dai-me a graça de ser perdão. Dai-me a graça, Senhor, de manter dentro do meu coração a verdade, aonde eu tenho que, dia após dia, me exercitar na minha mudança, não na mudança do outro. Fazer aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero, não do meu jeito, mas do seu jeito, Senhor. Tira de mim, Senhor, toda a minha impaciência, toda a minha raiva, meus ressentimentos, minhas mágoas, minha agressividade, todas as minhas mentiras, calúnias, maledicências. Tira de mim, Senhor, toda a minha murmuração. Meu coração é seu. E no meu coração, Senhor, não tem lugar para o ódio, para a ira, nem do pavor e nem do desespero. Tira de mim, Senhor, toda a incompreensão, todo o rancor, toda a minha presunção. Eu tenho sido preguiçoso. Eu tenho sido omisso. E não tenho me colocado a seu serviço. Então hoje, mais do que nunca, Senhor, tira de mim toda a minha tristeza, todo o meu desânimo, toda a minha preguiça. Sim, Senhor. Arranca de mim todo espírito de solidão, todo espírito de abandono e de rejeição. Cura-me, Senhor, daquilo que trago lá de trás da minha vida. A falta do colo, a falta do abraço dos meus pais, dos meus irmãos. Às vezes, Senhor, que fui colocado à margem da minha família, entregue por outras pessoas, e eu não entendia na época por que eu ficava longe dos meus pais, porque eu tinha que ficar. E eu chorava. Eu queria
o meu pai, a minha mãe, a minha família, meus irmãos. Mas eu estava longe. Eu fui dado para que outras pessoas cuidassem de mim. Então tira de mim, Senhor, todo esse espírito de abandono e de rejeição. Liberta-me, Senhor, desta opressão. Tira de mim, Senhor, todo pensamento de suicídio. Tira de mim todo espírito de fracasso e de frustração. Tira de mim, Senhor, todo espírito de desconfiança do teu amor e do amor do próximo. Eu não consigo, mas eu quero, Senhor, me abandonar nos teus braços. Eu quero que o Senhor seja meu porto seguro. Tira de mim, Senhor, todo espírito de desarmonia. Arranca de mim, Senhor, todo espírito de fracasso e frustração. Tira de mim, Senhor, todo espírito de condenação, insegurança. Do meu coração, Senhor, todo espírito de vingança. Arranca, Senhor, agora. Senhor Jesus, na força do teu nome, no poder do teu nome, cuida de mim. Eis-me aqui do jeito que eu sou. Cheio de medos, pavor, desespero, medo das coisas, dos animais, medo da condenação eterna, medo da morte, medo do escuro. Venha em socorro a estas minhas fraquezas, Senhor. Cura-me. Em teu nome que tem poder, Jesus. Medo da perda de um familiar, medo do câncer, da doença, todo espírito de depressão, arranca, Senhor. Toda dependência de remédios, todo vício, arranca, Senhor. Hoje é o dia do meu encontro, muito especial com o Senhor. Tira de mim, Senhor, todo espírito de palavrão, piada, sexo, luxúria, de masturbação, de fornicação, arranca, Senhor. Todo espírito de prostituição, de adultério, eis-me aqui, Senhor. Obrigado por ter me colocado hoje. Obrigado por ter me trazido aqui, Senhor. Aberto meus ouvidos para que eu pudesse realmente escutar. Obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós para que nós possamos viver as suas verdades, que nós possamos entender e viver a radicalidade do Evangelho, sem medo, sem medo. Nós possamos nos lançar, nos jogar nos teus braços, Senhor. Senhor, eu sei que estás aqui neste lugar. Nós queremos te louvar, te adorar, aclamar seu nome, porque és o nosso Senhor, o nosso Deus. Vem, Senhor, ensina-nos a amar do seu jeito. Não nos deixe nunca, Senhor, nunca caminharmos solidários. O Senhor conhece a nossa fraqueza, o que somos feitos. Toma conta de nós, Senhor.
Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a tua volta, vamos dizer. Pode reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Este lugar é o nosso coração, Senhor. Venha tomar conta dele. Venha reinar. Vamos dizer para ele: eu te aceito, Jesus. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor. Como meu Senhor E meu Deus. e meu Deus. Diga uma só palavra, Senhor. E eu serei curado de todos os males, aqueles que percebo e aqueles que não percebo. Todos. O Senhor me conhece inteiramente por dentro. Eis-me aqui, Senhor, para que se faça e que se cumpra em mim a sua vontade. Vamos dizer para ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso, que Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Senhor, toma conta das nossas necessidades, não das nossas vontades. Nós queremos agora, estenda suas mãos na direção da sua casa. Eu tenho um monte de casa, como eu vou fazer? Senhor, estas mãos que agora eu dirijo, as casas dos meus filhos, das minhas noras, dos meus genros, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, meus filhos que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que te conhecem, Senhor, e aqueles que não te conhecem. Eu quero que o Senhor derrame teu Espírito Santo sobre eles, aonde eles estiverem agora. Que o Senhor coloque um anjo, e este anjo acampe em redor de todos eles. Que os proteja, os cure e os salve. Jesus, meu Senhor e meu Deus, eu quero que eu e minha família te sirvam. Diga: eu e minha família. Eu e minha família Serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então abençoa, Senhor, e dê a cada um deles a alegria da tua presença, sabedoria que emana do céu e do alto sobre eles. Inunda-os de paz, Senhor, agora. Inunda-os de paz. Amém. Amém.
Amém. Amém. Valeu. Deixa eu aproveitar.